A torcida pediu reforço, então toma reforço. Mais 2 jogadores contratados pelo Grêmio que você vai ver uma análise aqui no canal. Depois de já falar de Amuzu, de Christian Oliveira, de Lucas Esteves, hoje é dia de falar de defensores. Jogadores que chegam no Grêmio num setor muito carente e que o Gustavo Quinteiros pedia para conseguir qualificar a saída de bola. Wagner Leonardo chega do Vitória com um peso grande e potencial de titularidade. O Luan Cândido traz alguns pontos, algumas curiosidades que o público, a torcida gremista ainda não conhece tão bem e você vai ver nesse vídeo. Mas antes disso, é importante a gente dar contexto sobre como joga o Grêmio do Quinteiros. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal que eu destrincho todas as fases ofensivas e defensivas do Grêmio. Falo da saída de bola, de como que o time ataca, mas aqui eu vou focar principalmente da gente falar nos primeiros momentos, na fase ofensiva de saída de bola em especial. E a gente vê que o Quinteiros é um treinador que exige bastante, tanto do goleiro quanto que os zagueiros tenham capacidade de conduzir e de encontrar passes de ruptura. Foi assim em especial na campanha do ano passado, de campeão argentino pelo Vélez, em que tinha especialmente o Valentim Gomes com muita qualidade de condução e de passe progressivo, de passe de ruptura, mas também de goleiros que tivessem capacidade de dar um passe longo mais bem direcionado. O Volpi chegou e mesmo com uma parte da torcida torcendo o nariz, eu acredito que é uma contratação que se encaixa bem no perfil do que o Quinteiros espera. Tá, mas e os zagueiros? A torcida sabia, com o Rodrigo Eli, Gustavo Martins, Gemerson, Kahneman, ainda não tinha o nome ideal para qualificar essa saída de bola. Por mais que o Gustavo Martins tenha um ponto promissor, que possa entregar essa qualidade, eu entendo também a torcida que perde jogadores mais prontos para executar esse serviço. E para isso, chega o Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo é um zagueiro canhoto de 25 anos e 1,86 m. Formado na categoria de base do Santos, mas que ele foi se destacar mesmo no futebol profissional, em especial no Vitória, na campanha do acesso e na campanha do ano passado no Campeonato Brasileiro, que culminou com uma classificação para a Sul-Americana. Tá, e o que a gente pode tirar dele? Com bola, o Wagner Leonardo foi um jogador que me agradou. Jogador tranquilo, que muitas vezes quando recebia sob pressão, tinha qualidade para dominar, encontrar um passe progressivo. Um jogador que não gosta tanto de se desfazer das bolas, gosta de procurar passes que ajudem o time a avançar no campo, de fato, os passes progressivos, e tem uma qualidade que eu vejo que poucos zagueiros têm exercitado no futebol brasileiro, que é o tal do passe cavado. É o passe que não é nem uma bola longa, uma diagonal longa, uma bola que vai procurar profundidade, mas um passe intermediário, que muitas vezes vai pular o marcador para conseguir fazer essa bola chegar no entrelinhas. E o Wagner tinha um papel importante nesse Vitória, muitas vezes numa saída com 2 jogadores, ou quando o Vitória ocupava mais o campo de ataque numa saída de 3, era um dos jogadores, uma das válvulas de escape para ajudar o time a conseguir progredir, seja procurando um passe pro lateral ou um passe um pouco mais no entrelinhas. É legal a gente ver esse esforço do Grêmio numa janela de transferências. Além do Wagner Leonardo e do Luan Cândido, a gente vê outras movimentações e as principais tem análise aqui no canal. Tem análise do Amuzu, tem análise do Lucas Esteves, tem análise do Christian Oliveira. E pra você não perder nenhum dos próximos vídeos, não esquece de deixar o like e, claro, se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificações, porque eu prometo que a gente vai acompanhar de perto a temporada do Grêmio sob o comando do Quinteiros. Mas voltando pra falar desses 2 reforços. Agora, como eu gosto de dizer, nem tudo são flores no mundo do futebol. Quando a gente começa a levantar muitas qualidades, parece que o Grêmio contratou um jogador perfeito, a grande oportunidade de mercado. Sim, acho que é uma boa oportunidade de mercado, pela idade, pela estatura, pelo que já entregou no nível competitivo de primeira divisão, mas obviamente tem pontos a ser evoluído. Quando a gente fala da capacidade de condução, e como eu comentei, o Quinteiros gosta de exercitar os zagueiros, eu não vi isso tanto no Wagner Leonardo. Em algumas oportunidades, inclusive no jogo contra o Grêmio no Barradão, quando o Vitória conseguiu ocupar o campo de ataque, o Grêmio baixou num bloco médio, num bloco baixo, e ele tinha a oportunidade de ser o jogador para conduzir, para pisar no último terço, atrair a marcação e encontrar o companheiro, muitas vezes, mesmo com o campo disponível, preferia soltar um passe de lado, preferia encontrar uma bola um pouco mais longa ou às vezes precipitar um passe. E eu vejo que essa qualidade ainda é muito escassa também entre os zagueiros. A qualidade e a coragem de conduzir para cima do marcador e encontrar oportunidades a partir disso. Ponto de melhoria pro Wagner Leonardo. E é curioso a gente falar disso, porque quando a gente olha pelo aspecto defensivo, eu vi no Wagner Leonardo um jogador com muita velocidade. Então é curioso que ofensivamente ele não coloca tanto em prática essa velocidade com bola, mas que sem bola consegue ter bons momentos assim. Quando a gente viu o Vitória subir um pouco mais a linha e se expor a transições, a contra-ataques e a bolas longas, eu vi ele excelente em momentos de recuperação. Muito rápido, conseguindo disputar com os atacantes, muitas vezes num duelo em 1 contra 1, direcionando, temporizando o atacante pro lado do campo, para aí sim dar tempo da defesa se recompor. E essa velocidade acontecia também num espaço mais curto, muitas vezes com o adversário ocupando o campo de ataque, o Vitória organizado defensivamente, tinha boas leituras para antecipar passes, fazer interceptações e conseguir recuperar a posse. E quanto ao jogo aéreo, eu vi muita qualidade no Wagner Leonardo para fazer cortes de cabeça. Não é um zagueiro de alta estatura, a gente tá falando de 1,86 m, como também não é um zagueiro baixo, mas que teve bom posicionamento e direcionamento do cabeceio. Um jogador mais líder, principalmente nesse controle e na proteção à área. Em resumo, gosto da contratação do Wagner Leonardo. Não foi uma contratação cara e a gente vê um jogador que chega para agregar um perfil que o Grêmio ainda não tem, um zagueiro com mais capacidade de construção, em especial quando a gente fala pelo lado esquerdo.
em que muitas vezes a gente via jogar por ali o Gemerson, um zagueiro destro que até consegue executar algumas jogadas, mas não é uma referência nesse quesito. A gente pode dizer que dos times de meio para baixo da tabela, o Wagner Leonardo talvez seja um dos melhores jogadores nesse quesito no Brasileirão 2024. E aí vem outro nome, Luan Cândido, ex-Red Bull Bragantino, que chega para reforçar o Grêmio nessa temporada. E aí fica a dúvida, em qual posição ele chega para jogar? Eu digo isso porque quem não acompanhou de perto a última temporada do Luan vai lembrar dele como um lateral, muitas vezes um lateral inclusive bastante participativo ofensivamente. Teve gols, teve assistências, mas nessa última temporada, sob o comando do Pedro Caixinha, jogou de zagueiro pela esquerda. E aí a gente começa a se questionar. Eu imagino que quando um lateral passa a jogar de zagueiro, espera-se dele mais qualidade técnica. Coloca ali um jogador mesmo que fora de posição para agregar em construção, em condução, em qualidade de passe. Mas não foi o caso do Luan. Quando a gente viu ele nesse time do Caixinha na temporada passada, me parece que a intenção estava muito mais olhar pro lado defensivo do que pro lado ofensivo do Luan Cândido. E defensivamente posso dizer que agregou com boas qualidades. É um lateral ou zagueiro de 1,87 m, jovem, com boa velocidade, boa recuperação na profundidade, bom jogo aéreo, bons duelos, por mais que em algum momento acabava sendo um pouco mais agressivo e cometendo faltas acima da média, era um jogador que para defesa de área e defesa de profundidade se saiu muito bem. Agora, quando a gente olhava para qualidade com bola, não vi tantos passes progressivos, nem tantas conduções assim. Tinha oportunidades, muitas vezes tinha campo e acabava soltando passe de lado, acabava voltando. E mesmo quando a gente compara ele aqui com o Wagner Leonardo, não tinha nem esse passe cavado, uma bola longa mais qualificada. E em que conclusão que eu chego? Quando a gente começa a olhar pro trabalho dele não com Caixinha, mas com o Barbieri alguns anos antes, como lateral, um lateral goleador de assistência, a gente começa a entender um pouco mais essa situação. O Luan nunca foi um lateral técnico. E por mais que a gente possa dizer que ele pode jogar em todas as posições ali pela esquerda, seja um lateral de profundidade, seja um lateral base mais construtor, seja como um lateral avançado por dentro mais interior, nunca foi um jogador de construção, como a gente vê em perfil de outros laterais que são improvisados como volante, que jogam como zagueiro. Não, o Luan era um jogador mais físico, um jogador de mais ultrapassagem, um jogador de mais duelos, de finalizações de média distância, como deixou alguns gols assim pelo Bragantino, e de gols em jogadas aéreas, em cobrança de escanteio, em cruzamentos. Ou seja, quando a gente volta alguns anos, a gente começa a entender que ele não é exatamente esse jogador que se imaginava. E isso vai me colocando algumas dúvidas na cabeça. Será que ele vai ser esse zagueiro que não tem tanta capacidade de condução, mas pode ser desenvolvido nesse quesito, que ainda é um jogador muito jovem, mas vai prezar por essa defesa à área, essa corrida para trás? Ou será que ele vai ser um lateral com mais profundidade? Isso me dá algumas dúvidas, mas começa a me trazer uma certeza. Por não ser um jogador que eu gravo hoje absolutamente onde que ele vai agregar mais nesse time do Grêmio, eu acredito que ele possa chegar não para ser titular, mas para ser uma alternativa a mais de uma posição. E isso, obviamente, abriria a margem tanto pro Wagner Leonardo, seu titular como zagueiro canhoto, quanto pro Lucas Esteves, lateral de muita qualidade e que tem vídeo aqui no canal também. E tem um outro ponto que a gente tem que colocar aqui também, que é o pacote Luan Cândido. Quando a gente fala da passagem dele pelo Bragantino, por mais que tenha tido bons momentos, o Luan teve momentos problemáticos também. Teve momentos de conflito com a torcida, teve momentos de suspensões e, inclusive, nessa temporada, parecia decidido deixar o clube que reapresenta numa forma física muito abaixo. Inclusive, a fotinha que o Grêmio postou anunciando a contratação chegou a deixar a torcida não muito feliz. E é curioso, né? Eu aponto aqui pro perfil mais físico do Luan e esse foi um dos motivos que fez ele brilhar como no lateral esquerdo, ter os melhores momentos dele no Bragantino nessa função, mas também ele perder a posição depois da chegada do Juninho Capixaba. Quando o Bragantino se viu no elenco com um lateral mais físico como o Luan e um lateral mais técnico como o Juninho, o novo reforço gremista acabou sendo deixado um pouco de lado e talvez até isso tenha induzido para ele ser testado numa outra função, aí sim, como zagueiro. Mas claro, aqui também eu não quero trazer só pontos negativos. Olhando por um lado positivo, eu vejo que o Luan é um jogador polivalente que pode jogar em mais de uma função e principalmente pode ser um jogador importante pro longo das partidas. E um momento em que talvez o Grêmio precise jogar mais avançado, precise ocupar mais o campo de ataque, talvez seja uma opção mais agressiva e interessante, tanto pro jogo aéreo quanto para essas ultrapassagens e para cruzamentos, que é um fundamento que eu vi que ele domina bem legal. Quem sabe até possa ser um zagueiro que se converte em lateral numa fase ofensiva quando o Grêmio precisar correr atrás do placar, como a gente viu numa situação recente de Copa do Brasil. Conclusão, janela interessante do Grêmio. Eu vejo que o Grêmio foca em trazer jogadores trabalhadores e polivalentes, que muitas vezes possam jogar em mais de uma função e que ajudem a agregar elenco pro time. A gente fala de uma temporada longa de 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, em que o Grêmio vai precisar não ter só um time, mas ter opções ao longo da temporada. Por isso que não me preocupa tanto nesse momento discutir quem vai ser titular ou reserva. Acho que é o momento pro Quinteiros começar a dar a cara dele ao time e eu vejo que isso tem acontecido bem, começar a dar repertório, fazer teste com os atletas para chegar no início do Brasileirão, que é a grande competição e obviamente das Copas, e conseguir ter um time mais preparado com profundidade de elenco.